Meu avô era uma presença misteriosa, cercada por um ar de segredo que despertava a curiosidade de todos nós. Sua vida era envolta em mistério, com relatos que oscilavam entre o assombro e a incredulidade. Entre todas as histórias que ecoavam em torno dele, uma se destacava, alimentando nossa imaginação e temor. Era a narrativa de uma noite sombria, há quase 3 décadas, quando ele tomou uma decisão que ecoaria por gerações. Sob o brilho sinistro da lua cheia, ele se aventurou até uma encruzilhada distante, um local onde a fronteira entre o mundo dos vivos e o reino das sombras se tornava tênue. Ali, em meio à escuridão e ao silêncio perturbador, ele ousou convocar o próprio diabo, desejando riquezas além da imaginação humana. O preço dessa ambição desenfreada era nada menos que sua própria alma, uma troca sinistra que transformaria para sempre o destino de nossa família. Naqueles dias seguintes ao pacto, meu avô viu sua vida mudar de maneiras que ele jamais ousara imaginar. Riquezas inimagináveis fluíram para ele como um rio caudaloso, cumprindo as promessas do diabo feitas naquela encruzilhada sombria. Mansões suntuosas e carros de luxo adornavam sua nova vida, enquanto ele mergulhava em um mar de opulência e poder. No entanto, por mais que os tesouros materiais o rodeassem, uma sombra sinistra começou a se insinuar por trás de sua nova existência. O preço de sua fortuna recém-descoberta começou a se revelar, lançando uma sombra escura sobre sua alma que nenhum ouro poderia dissolver. O peso do acordo feito naquela encruzilhada começou a pesar cada vez mais sobre os ombros do meu avô. Por mais que tentasse ignorar as consequências de seu pacto, o diabo sempre encontrava uma maneira de lembrá-lo de sua promessa. As noites se tornaram torturantes, com sonhos assombrados por visões de um destino sombrio e inescapável. Meu avô, consumido pela angústia e pelo remorso, mergulhou em uma corrida desesperada contra o tempo, buscando desesperadamente uma maneira de burlar o contrato maligno que selara sua sorte. Mas, como dizem, quando se faz um pacto com o diabo, cedo ou tarde chega a hora de pagar o preço combinado. Minha avó, uma mulher de grande determinação, estava determinada a ajudar meu avô a escapar da terrível armadilha que ele próprio havia criado. Noites foram passadas em vigília, discutindo estratégias e buscando soluções nos recantos mais obscuros da mente humana. Mas, por mais engenhosos que fossem seus planos, o diabo sempre parecia estar um passo à frente. Seus esforços para ludibriar o príncipe das trevas foram como tentar conter um rio com as mãos nuas, inúteis e fadados ao fracasso. Enquanto isso, o tempo se esgotava inexoravelmente e a sombra do inferno pairava cada vez mais próxima. A tragédia que se abateu sobre meu avô deixou uma cicatriz na alma de nossa família, uma lembrança sombria de que os pactos feitos na ânsia por riqueza e poder têm um preço terrível. Seu destino serve como um aviso solene, ecoando através dos anos para nos lembrar dos perigos da cobiça desenfreada e da busca por ganhos materiais a qualquer custo. A sombra de sua história paira sobre nós, uma advertência silenciosa de que, mesmo os desejos mais mundanos, podem desencadear consequências sobrenaturais e incontroláveis. Em 2018, uma série de eventos aconteceram comigo que ainda me assombram até hoje. Eu tinha 19 anos na época, estava no segundo ano da faculdade em uma grande universidade e acabei de me mudar para um apartamento fora do campus. Infelizmente, como mulher, eu morava no primeiro andar desde o dia em que me mudei. Não consigo explicar, mas senti uma energia ruim. Meu quarto ficava no final do apartamento, ao lado do nosso pátio, com uma porta de vidro deslizante. No mês anterior a esse incidente ocorrer, eu sempre senti como se estivesse sendo observado. Não consigo explicar, mas sempre que eu saía para ir para o carro ou para a academia do complexo, eu sempre me movia rápido e olhava por cima do ombro. De qualquer maneira, uma noite, todos nós tínhamos ido para a cama. Eu tinha trabalho na manhã seguinte e estava tentando adormecer antes que fosse tarde demais. Por volta da meia-noite, acordei com o som da maçaneta da minha porta girando. Felizmente, trancava a porta do meu quarto todas as noites.
Tornou-se um hábito depois que tive um sonho lúcido terrível com um homem parado no meu dormitório alguns meses antes. Sentei-me e olhei para minha porta depois de alguns minutos de silêncio. Pensei que talvez eu estivesse apenas ouvindo coisas, mas alguns minutos depois ouvi de novo. Desta vez, eu sabia com certeza o que era. Sentei na cama e olhei para a base da porta. Vi sombras de pés, alguém estava 100% parado ali. Ouvi 3 batidas fracas. Sem sequer parar para pensar, gritei: "Quem está aí?" A princípio, imaginei que devia ser um dos meus colegas de quarto brincando comigo, mas ninguém respondeu e ficou em silêncio novamente. Liguei para um dos meus 2 colegas de quarto, aquele que eu imaginei que possivelmente faria algo como isso, e ela atendeu após 3 toques. Ela estava super tonta, eu tinha acabado de acordá-la. Eu disse a ela para trancar a porta, porque tinha quase certeza de que havia alguém no apartamento. Acordamos nossa outra colega de quarto batendo nas paredes, porque o telefone dela estava desligado durante a noite. Não nos sentíamos seguras em sair de nossos quartos se alguém ainda estivesse lá dentro. Ela ficou tão confusa com o barulho que saiu correndo do quarto, pensando que era de manhã e que alguém estava trancado do lado de fora. Eu a ouvi sair e finalmente abri minha porta e saímos. Verificamos todo o apartamento, mas não havia ninguém lá. Foi então que chegamos à porta de vidro deslizante e percebemos que estava destrancada e as cortinas foram afastadas. Percebendo que alguém estava na porta do meu quarto por pelo menos 10 a 15 minutos, eu, como uma tonelada de tijolos, chamamos a polícia e fizemos um boletim de ocorrência, mas não deu em nada. Fiquei tão assustada que não consegui dormir naquele quarto de novo. Para resumir uma longa história, toda vez que tentei voltar para aquele apartamento, coisas estranhas aconteciam. Acabamos ligando para a polícia pela segunda vez quando ouvimos alguém do lado de fora da janela da minha colega de quarto às 2 horas da manhã. Todos decidimos dormir no quarto dela naquela noite, já que eu não poderia estar no meu quarto. E quando todos acordamos com o som, ligamos imediatamente. Eles não encontraram ninguém, mas viram pegadas ao redor da janela. O estranho foi que quando eu não estava no apartamento, nada acontecia. Só quando eu estava lá, coisas estranhas aconteciam, como se alguém estivesse observando o tempo todo, só tentando me pegar. Afinal, eles não roubaram nada e não tentaram abrir nenhuma das portas dos meus colegas de quarto, pois ambos estavam destrancados, o que significa que não teriam problemas. Sala de descanso, eles me atacaram. De Garner, acho que nunca esquecerei aquelas 2 noites trabalhando no cemitério. Era 1h23, turno em um McDonald's no Maine. Não direi exatamente onde, por uma questão de privacidade. Era em 2009, no meu primeiro ano do ensino médio. Eu trabalhava meio período como caixa para economizar para comprar um carro. A equipe noturna era pequena, apenas eu, o gerente Regi e um cozinheiro chamado Steve. O local ficava aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, já que recebíamos muitos negócios de caminhoneiros e festeiros noturnos. Uma das minhas funções era limpar os banheiros no início e no final do meu turno. Sendo a única garota, eu normalmente só arrumava o banheiro feminino, mas, naquela noite em particular, Steve estava sobrecarregado na linha e Regi me pediu para cuidar do banheiro masculino também. Agora, nosso banheiro masculino era apenas um pequeno armário com um único vaso sanitário e uma pia. Não pensei muito nisso no começo. Peguei o balde do esfregão e fui limpar. Fiquei de costas para a porta, esfregando o vaso sanitário. Quando estava claro como o dia, ouvi uma voz bem atrás de mim, uma voz masculina que dizia: "Não se vire." Congelei, meu coração acelerado. Aquela voz era baixa e áspera, quase um rosnado. Não havia mais ninguém na sala comigo, eu tinha certeza disso. Eu teria que me espremer para passar por eles, até mesmo para chegar ao banheiro. Se eu saísse correndo pela porta, virei e confrontei quem quer que fosse, antes de poder decidir,
ouvi o rangido da porta do banheiro se abrindo. Me virei, esperando ver alguma aberração se aproximando de mim, mas não havia ninguém lá. Contei a Regi o que aconteceu, e ele verificou nossas fitas de segurança, mas é claro que não mostraram nada. Ele se ofereceu para terminar de limpar o banheiro masculino para mim. De jeito nenhum eu voltaria para lá. Não assusto fácil, mas aquela voz era muito real, quase como se a pessoa estivesse bem atrás de mim. Ainda fico arrepiada pensando nisso. Regi me provocou durante semanas sobre o fantasma do banheiro, mas eu sabia o que ouvi. E as coisas pioraram algumas semanas mais tarde. Isso me leva à segunda noite em questão. Foi outra noite lenta, por volta das 2 horas. Steve tinha ido para casa doente, então éramos só eu e Regi enquanto eu reabastecia os guardanapos. Regi perguntou se eu poderia pegar mais hambúrgueres no freezer. Fiquei feliz por fugir do tédio, então peguei minha jaqueta e fui para o fundo. O freezer era basicamente uma geladeira gigante onde guardávamos carne e produtos lá dentro. Entrei, procurando um interruptor de luz, instantaneamente atingido por uma rajada de ar frio. Fui procurar os hambúrgueres quando a porta de metal pesado de repente se fechou atrás de mim. Eu pulei, confusa sobre como a porta havia fechado. Tentei a maçaneta interna e percebi que havia algo errado. Alguém estava segurando aquela porta com força. Bati na porta e gritei, mas Regi não deve ter me ouvido por causa do barulho da cozinha. Estava tão frio que minha respiração estava embaçada. Foi então que senti uma pressão poderosa e invisível, empurrou-me com força contra a parede, quase esmagando minha traqueia. Agarrei meu pescoço, mas não senti nada lá, nem com minhas mãos ou dedos, e ainda assim algo estava empurrando minha garganta como um par de mãos geladas me estrangulando antes de morrer. Longos pontos nadaram diante dos meus olhos. Eu tinha certeza de que morreria sozinha naquele freezer. De repente, a pressão aumentou no momento em que Regi abriu a porta do freezer, olhos arregalados de alarme. Eu tropecei, engasgando e cuspindo. Regi me firmou, exigindo saber o que aconteceu, através dos dentes batendo. Eu engasguei lá fora, algo parecido com isso me sufocou, algo me atacou. Mas uma olhada em seu rosto me disse que ele não acreditava. Ele mesmo vasculhou o freezer e depois olhou ao redor do restaurante, mas não havia ninguém lá. Mas nós, no entanto, Regi me fez sentar em seu escritório, tomando chá quente até que meus pais viessem me buscar. Eu desisti no dia seguinte e disse a todos que conseguiria um show melhor como apresentadora em uma lanchonete no centro da cidade. Na verdade, eu estava com medo de voltar para dentro daquele Mickey. Havia algo sinistro escondido lá que nenhum de nós poderia explicar, e claramente tinha um problema a resolver com a equipe noturna, especialmente eu. Ainda tenho que passar por aquele McDonald's às vezes tarde da noite para o meu trabalho atual. O brilho da placa chama minha atenção como uma praia através do escuro, e eu sempre olho para as sombras do estacionamento, meio que esperando vislumbrar a figura escura que falou comigo. Outras vezes, eu imagino a porta do freezer abrindo lentamente, a força gelada e invisível acenando para mim, lembrando-me do que está lá fora quando ninguém mais. Estou com medo de que esteja apenas esperando que alguém tenha o azar de entrar em seu alcance naquelas pequenas horas assustadoras entre meia-noite. A lua pairava sobre nós como uma testemunha silenciosa daquela noite enigmática, lançando uma luz pálida e inquietante sobre a paisagem rural. Enquanto meu avô e meu pai terminavam as tarefas na fazenda, os animais inquietos denunciavam a presença de algo sinistro à espreita na escuridão. Os rugidos e rosnados ecoavam pela mata densa, reverberando como um presságio sombrio que se aproximava rapidamente. Olhei para meus entes queridos e vi a preocupação refletida em seus semblantes, o medo pairando no ar como uma sombra iminente prestes a se materializar. O sossego da noite foi transformado em um cenário de terror, onde cada som se tornava um lembrete angustiante de que não estávamos sozinhos naquela noite misteriosa. O lobisomem parecia uma visão saída diretamente dos piores pesadelos,
sua figura macabra destacando-se contra o fundo escuro da noite. Seus olhos faiscavam com uma intensidade maligna, refletindo a luz lunar de maneira perturbadora. Cada movimento da criatura era fluido e predatório, como se estivesse completamente à vontade na escuridão da floresta. O uivo que escapava de sua garganta era arrepiante, ecoando pela paisagem e penetrando em nossos ossos como um aviso de perigo iminente. Eu mal conseguia respirar diante da presença imponente da besta, minha mente lutando para aceitar a realidade do que testemunhávamos. A escuridão da floresta parecia engolir nossos passos, e o cheiro de musgo e terra úmida impregnava o ar ao nosso redor. O uivo do lobisomem se tornava mais alto à medida que nos aproximávamos, envolvendo-nos em uma aura de medo e antecipação. Meu coração batia descompassado no peito, enquanto eu tentava controlar o tremor em minhas mãos segurando a arma. Meu pai e avô trocaram olhares determinados, compartilhando uma conexão silenciosa enquanto avançávamos mais fundo na escuridão opressiva da mata. Cada som parecia uma ameaça iminente, e eu me perguntava se sairíamos vivos daquela empreitada contra a criatura lendária que assombrava os arredores da fazenda. O vento sussurrava entre as árvores, como se a própria floresta estivesse conspirando contra nós. O farfalhar das folhas secas ecoava como um sussurro sinistro, enquanto galhos retorcidos pareciam se contorcer à luz trêmula da lua. Meu pai e avô avançavam com determinação, suas silhuetas recortadas contra a escuridão da mata densa. Eu seguia atrás, meu coração martelando no peito, a sensação de que estávamos sendo observados aumentando a cada passo. O lobisomem estava próximo, seu uivo angustiante servindo como farol para nossa busca implacável naquela noite sombria. O lobisomem estava ali, majestoso e aterrorizante, sua pelagem escura brilhando à luz da lua como uma armadura macabra. Seus olhos, faiscando com uma intensidade selvagem, transmitiam uma fúria primordial que fazia meu sangue gelar. Meu pai e avô mantinham suas armas firmes, prontos para o confronto iminente, enquanto eu, paralisada pelo medo, mal conseguia respirar. O momento estava tenso, carregado de eletricidade, enquanto esperávamos pelo primeiro movimento da besta. Sabíamos que, independentemente do resultado, aquela noite jamais seria esquecida, marcada pelo terror e pela coragem diante do desconhecido. O lobisomem rosnou furiosamente, preparando-se para o embate, mas antes que pudesse atacar, uma luz intensa rasgou a escuridão da noite. De repente, uma figura misteriosa surgiu das sombras, exibindo uma aura de poder sobrenatural. Era um caçador de monstros, enviado para confrontar a ameaça que assolava a região. Com habilidade e coragem, ele enfrentou o lobisomem, forçando-o a recuar para as profundezas da floresta. Com a criatura afastada, o caçador se virou para nós, oferecendo palavras de conforto e orientação. Ele nos assegurou que a fazenda estaria segura e prometeu continuar sua missão de proteger a região contra as forças das trevas. Enquanto observávamos o caçador desaparecer na noite, sentimos um misto de alívio e admiração. Embora o terror daquela noite permanecesse em nossas mentes, sabíamos que estávamos seguros, protegidos por aqueles que enfrentavam os horrores que espreitavam nas sombras. E assim, com o raiar do dia, a fazenda de porcos em Minas Gerais encontrou um novo senso de segurança, mas a lembrança do encontro com o lobisomem ecoaria para sempre em nossos corações. Você nunca deve dirigir cansado. Era uma noite escura e sem lua, e o único som que podia ser ouvido no momento era o zumbido do meu semimotor. Eu tenho um caminhão pesado, e não foi fácil andar, mas enquanto ele avançava pela estrada deserta, eu estava dirigindo há horas. Comecei a sentir o cansaço se instalando, e de repente, do nada, uma figura apareceu no meio da estrada. Pisei no freio, mas era tarde demais. O caminhão colidiu com a figura, fazendo-a voar para a escuridão, abalada, mas sem ferimentos. Saí do caminhão para inspecionar os danos e verificar a figura, mas ao me aproximar do local onde a figura havia caído, percebi que não era uma pessoa comum.
Seus membros estavam torcidos e contorcidos de maneiras não naturais, e seus olhos brilhavam com uma estranha luz amarela. Antes que eu pudesse reagir, ele soltou um uivo de gelar o sangue, e eu sabia que estava em apuros. Corri e pulei de volta para dentro da caminhonete, batendo a porta, mas tanto faz, aquela coisa era o que não era ferido o suficiente e foi incrivelmente rápido. Ele pulou no capô do caminhão, arranhando o para-brisa tentando passar. Pisei no acelerador, mas como eu disse antes, o veículo era pesado, então demorou para se mover. Eu estava indo para 50 e a coisa agarrou-se. Sua garra estava cravando fundo no metal pelos próximos quilômetros. O caminhão rugiu pela estrada, essa coisa agarrada ao capô. Eu estava com medo de que ele quebrasse, mas eu sabia que tinha que continuar dirigindo. Eventualmente, ele pulou, e eu me senti aliviado até eu olhar e aquela criatura estava me acompanhando. Tinha que estar andando pelo menos 70 até então, mas essa coisa simplesmente não parou. Então, com uma rápida olhada no meu retrovisor, percebi que o trailer havia sumido. Eu o vi ao longe com um buraco aberto. Aquela coisa fez aquilo, como isso é fisicamente possível. Depois do que pareceu uma eternidade, a coisa soltou um último grito gutural e fugiu noite adentro. Nunca esqueci essa experiência e evitei aquela rodovia o máximo que pude. Tive sorte de escapar.